Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal com mais um episódio do Que Importa Pode. E hoje eu escolhi aqui gravar no Parque das Dunas porque, como o próprio nome do canal já diz, né, o que importa pode. Eu acho que esse parque tem uma importância enorme. Aqui tem uma extensa área com mais de 6 milhões de metros quadrados, mais de 200 espécies de aves, mais de 300 espécies de plantas nativas. Eu acho que vale muito a pena conhecer. Pessoal, e o início desse passeio, eles dão uma aula aqui no auditório explicando um pouquinho sobre as dunas, sobre os lagos, sobre os animais, sobre as espécies de plantas que tem aqui. Então eles explicam tudo nesse auditório para depois então a gente poder fazer a caminhada. É muito lindo e muito interessante. Que muitos de vocês devem ter dito assim, o que eu vou fazer em um monte de areia? É um monte de areia sim, mas é um monte de vida. E a gente vai associar essa vida que tem aqui, essas dunas, para onde vocês moram, ok? Vamos lá? Aqui nós estamos fazendo uma amostra da cidade de Salvador, uma imagem bastante antiga da nossa cidade. Então é preciso que a gente entenda por que essas dunas, qual a importância dessas dunas. Aqui, ó, é o rio chamado Rio Camaragipe, que vem lá da BR-324 e corta a cidade de Salvador. Uma foto bastante antiga. Hoje a estação rodoviária da cidade está aqui, Shopping Salvador está nessa posição. O que eu quero falar para vocês? Essas dunas começavam do bairro de Amaralina, uma acaba 2-3 quilômetros para dentro, existiam essas dunas. Então nós estamos aqui, ó, Amaralina, Pituba, quando a gente passa da Pituba para o Chepe, o Rio Camaragipe, Chepe, Costa Azul, Boca do Rio, Patamares, Itapuã, Talamares e Praia do Flamengo. Só que essas dunas continuam e vai até a divisa da Bahia com Sergipe. Por que essas dunas são tão importantes? Qual a importância que ela tem para a nossa cidade? Tudo isso nós vamos falar para vocês. O Parque das Dunas tem 32 anos. O conceito de ecologia, chega para os seus pais, com quem vocês moram, e faz uma pergunta. Se há 35 anos atrás tinha uma doença chamada Zika, chikungunya e dengue. Não tinha essa doença. Ah, tio Jorge, por que não tinha? Presta atenção. Essa espécie aqui, ó, ela consegue fazer não só esse serviço ambiental para a nossa casa, mas ela captura 120 mosquitos por noite. Só para a gente ter ideia, se ele estivesse dentro da nossa casa, estaria minimizando esse impacto. De quê? Das doenças como Zika, chikungunya e dengue. E o que aconteceu de lá para cá? A gente detetizou a nossa casa, morreu todo o seu ciclo biológico dentro de casa, e aí o mosquito começou a colocar larva no esgoto, começou a nascer e trazer uma doença, que é chamada mosquito da mutação. E ele começou a trazer essa doença para a gente, né? E aí, como é que faz esse controle? Vamos botar a lagartixa dentro de casa, professor? Vai ser difícil, não faz mal nenhum, ele não morde, ele não traz doença. Ah, o xixi dele traz doença. Tudo mito que fizeram. E como a gente pode fazer também um trabalho diferenciado, chamado de, ó, controladores biológicos, tá vendo? Então é importante que a gente diga, se vocês usarem essência de menta ou alecrim dentro da casa de vocês, não vai ficar uma sequer formiga, nem uma barata. Essas essências espantam esse cheiro, espanta eles, e é mais barato do que o inseticida. Já para os insetos, você pode usar a essência de eucalipto ou capim-limão, também não vai ficar um inseto dentro da sua casa. E não vai intoxicar vocês e nem os pets também. Ok? Aprender um pouco sobre a natureza. Nós vamos apresentar uma família cactácea. Ah, por que tem tanto cacto? Para que serve o cacto, né? Sempre a gente pergunta assim, todas as plantas, elas nos beneficiam. Como assim, professor? Todas as plantas, quando elas são estudadas, elas trazem um benefício. Só para você ter ideia, o cacto ali, ó, de Mandacaru, tem pessoas que têm erisipela. Corta o cacto, passa um pouco na perna, quando é no outro dia está melhor. Já ali o coroa de frade, quando vocês forem na Chapada Diamantina, alguém vai ficar tossindo e alguém vai dizer assim, ó, vá na feira e compra um xarope coroa de frade. Como é que eles fazem? Eles coletam, tiram o espinho, pesa 200 gramas, 200 ml de mel, 100 ml de água e fazem um expectorante. Já o cacto dali, da palma, o gado come e também a gente já come na culinária. O que eu quero falar para vocês? Farmacultura. Talvez um dia vocês queiram ser farmacêutico. Vão estudar as plantas e ela tem um valor medicinal, sim, para nos beneficiar. Ok? Vamos lá. Outras espécies que ocorrem só aqui, como aquela sempre viva, pode ir passando. Também nós temos diversas
orquídeas dentro do parque. Também nós temos uma planta aquática carnívora. Quem tem aqui nessa lagoa, Cândido? Já tá, acho que dá para pegar um ainda. Então assim, ó, nós vamos escolher um dos alunos e vamos colocar na mão do aluno, vamos tirar de dentro da lagoa, colocar na mão de um aluno. Você vai ver que ela vai caminhar, ela é carnívora. Ah, mas qual é a função que ele tem, professor? É isso que nós vamos entender. Ciclo biológico, equilíbrio ambiental. Vamos falar dessa planta carnívora ao vivo lá. Não, boa pergunta dele, não. Mas ela vai fazer uma cócega na mão, mas vocês vão entender qual é a função. Ela é carnívora porque ela come os insetos, vocês vão entender. Alguns outros frutos, como a mesca da praia, mané velho, maçaranduba, guajuru. Quem de vocês tem dor de estômago aí? Dá uma ardência estomacal, levanta a mão aí. Geralmente quase todo mundo tem. Eu já vi que apontou ali. Você sabe quem é que tem mais dor de estômago? O professor. Ah, por que, tio Jorge? Geralmente, viu? Eu achava que o professor chegava na sala de aula, começava a dar uma aula, ou ele chegava e escrevia no quadro, mas simplesmente um professor, eles ficam até meia-noite preparando a aula para o dia seguinte. E a única coisa que ele quer é esse silêncio aqui. É o maior prazer dele. Quando isso não acontece, causa um estresse. Esse fruto aqui, guajuru, o professor Kainan vai falar sobre ele. Então, pessoal, esse fruto guajuru, né, professor Francisco, coordenador do curso de farmácia da FTC, estudando esse fruto, descobriu uma grande concentração de magnésia bisurada, que é da mesma pastilha que a gente procura na farmácia quando está sentindo azia e gastrite. E aí, quando a gente come esse fruto, sente esse alívio, sente essa melhora dessa azia, dessa gastrite. Funciona como o remédio mais conhecido, que é o omeprazol. Tem basicamente a mesma função que o omeprazol pra gente, ok? Típico nativo de região de Restinga. Então assim, é importante que diga para vocês, tio Jorge, eu tô com a mãe, tá com muita dor de estômago, tem um pessoal tomando um remédio, vem aqui e come esse fruto. Só é bater ali no sino e faz a coleta aqui. Passa na hora. Ok? Tchau. Troca a mão. Incrível, incrível. Só essa entrada aqui, ela já é espetacular. Olha que caminho gostoso. Só pra isso. Isso aqui é em Salvador, pessoal. Salvador, vocês precisam vir conhecer. Do ladinho do aeroporto, aqui na Praia do Flamengo. Bora lá, pessoal. Tá gostando do passeio? Eu tô achando super interessante. Eu amo tudo isso aqui. Bora. Gente, só algumas curiosidades. Esse parque tem mais de 6 milhões de metros quadrados. É isso mesmo? Desculpa. Mais de 6 milhões, né? Minimizando o impacto nos eletrodomésticos, nos carros e nas construções. Nesse momento, Salvador está sendo beneficiado. 92% da cidade se beneficia. Retenção de sal, minimizando o impacto nos eletrodomésticos, nos carros e nas construções. 2. As dunas são porosas. Com grandes quantidades de chuva vinha litorânea, primeiro cai aqui, minimizando o impacto de alagamento lá na nossa cidade. 2. Retém águas de chuvas, minimizando impacto de alagamento na cidade. 3. Esse sol, quando bate nas dunas, ele bate, reflete, bate, resvala e esse calor fica aqui e não vai para a cidade de Salvador. 3 funções esse parque tem para a nossa cidade: reter sal, reter água de chuva e reter calor, minimizando impacto para vocês. Paralela está nesta posição para dentro, beneficia Mussurunga, um pedaço do Imbuí, subindo até a Barra, beneficiando a nossa cidade. 92% da cidade se beneficia com esse parque. E a gente comprovou através de academia, dos trabalhos científicos, dos trabalhos acadêmicos. Pode falar, tio. Estão ouvindo? Retém sal, Muito incrível. retém calor Retém calor. e retém água de chuvas. Retém água de chuva. Ok?
minimizando o impacto de alagamento na cidade, minimizando impacto nos seus eletrodomésticos e evitando também o calor aí para toda a cidade. Todo o calor fica aqui. Entendido, gente? Vou só esquecer. Observe que nós estamos sentindo aqui um pouco mais de frescor, né? Daqui a pouco vai resfriar. Pode ter certeza que tem uma função acontecendo aqui. Fala aí. Dos 70% de água no planeta Terra, só 3% é água doce. Desses 3%, 2% está aqui no nosso país Brasil, na Amazônia. Nós somos a maior reserva de água doce do planeta Terra. 70% de água, 3% de água doce, 2% está aqui no nosso país. Só para vocês terem ideia, se faltar água doce no planeta, o país Brasil tem condições de fornecer para o mundo todo por 250 anos. Nós somos o país da potência ambiental. Das Dunas é nosso! Valeu, galera! Estamos aqui com o Kainan, que é gestor aqui do Parque das Dunas em Salvador. Ele vai contar um pouquinho mais pra gente sobre o parque. Conta aí. Então, pessoal, o Parque das Dunas é uma área de preservação ambiental dentro da cidade de Salvador, um dos únicos parques de proteção integral que a gente tem aqui. Umas curiosidades sobre o parque, né? A gente é reconhecido como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica desde 2014, um prêmio dado pela Unesco devido à relevância e importância ambiental. Nós temos como símbolo um lagarto que é o Glaucomastix abaitensis, o nome científico dele, que é um lagarto que no mundo todo foi descoberto aqui nessa região do Parque das Dunas e ele é o símbolo do nosso parque. Uma coisa bacana também, toda essa área de restinga que nós temos aqui é um museu a céu aberto representando o que era a orla da nossa cidade. Hoje só resta esse ambiente aqui preservado. Incrível. Vamos lá. Bora lá, pessoal. Agora a gente vai pro mirante. Vamos ver essa vista de cima. Vem. Pessoal, olha a extensão desse parque. Dá uma rodadinha junto comigo aqui. Vira essa câmera, olha pra isso. Dá pra ver Pontinha do Parra, Itapuã, Praia do Flamengo. Daí lá atrás. Bora, pessoal. Vocês estão cansados? Eu tô não. Bora lá. Vem, vamos tomar um picolé. Que lugar incrível. Uma tranquilidade, uma paz. A natureza oferece pra gente. Agradecer a Jorge, que é o fundador e o responsável do Parque aqui das Dunas. Jorge, queria que você deixasse uma mensagem aqui de final para o nosso público e para o pessoal que está assistindo. Importante dizer para vocês que nós somos o maior parque urbano do Brasil, é o Parque das Dunas Salvador, 32 anos e o mais importante, né? A gente só conserva o que conhece, quando a gente passa a conhecer, a gente passa a conservar. Nós fazemos isso todos os dias, pela manhã e pela tarde, recebendo escola pública e escola privada. Mas o mais importante, por que proteger tanto esse monte de areia? É um monte de areia, mas é um monte de vida. Então, é deixar muito claro para você, o que mais importa é a educação. Quando mais a gente toma o chamado conhecer para conservar, a educação, pode ter certeza, é o que vai melhorar o nosso planeta. Então, o que importa pode, né? É assim que se diz no nosso trabalho aqui de vocês,
e é importante que a gente passe para vocês como é importante a questão ambiental. E aqui nós estamos de braços abertos, portas abertas para vocês. Venham conhecer o Parque das Dunas, o maior parque urbano do Brasil, visitar essa biodiversidade e conhecer um pouco mais sobre o meio ambiente ao vivo, nessas aulas em campo, nas trilhas interpretativas. Obrigado a vocês. Valeu, Jorge. Muito obrigado. Obrigadão mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do passeio de hoje aqui no Parque das Dunas, em Salvador. Compartilhem, comentem, curtam. É muito importante para o nosso canal, muito importante para o parque também, a divulgação desse parque, um parque que é reconhecido pela Unesco, que tem uma tamanha importância e poucas pessoas conhecem. Vale muito a pena conhecer. A gente vai deixar aqui também o @ do Instagram do parque para vocês seguirem lá, curtirem, comentarem, compartilharem com a família. Você que é de Salvador, não perca essa oportunidade. Marque com o pessoal do parque, liguem, mande um zap para eles, perguntem quanto tem a disponibilidade, que vale muito a pena conhecer. Deixe no comentário também aqui o próximo lugar que vocês queiram que eu visite para apresentar para vocês aqui no canal, tá certo? Obrigado.